Então, falando um pouquinho sobre a psicoterapia assistida por psicodélicos. Já ouviram falar sobre isso? Já, né? Massa. Hoje a gente vai estar esmiuçando um pouco mais. E aí, quando a gente fala sobre psicoterapia assistida por psicodélicos, a gente pensa no mundo de fantasia, tudo colorido, né? Mas eu quis trazer uma tela em branco, que é como o paciente chega para a gente, que a gente ainda não tem conhecimento sobre ele, e a gente vai esmiuçando um pouco a história dele, ele vai falando um pouco sobre ele, para que a gente possa estar entendendo um pouco mais o caso e tal, e muitas vezes a fantasia de que quando usar o psicodélico, o mundo vai ficar muito colorido. Assim como com o cogumelo que Léo estava falando para vocês, né? Usou o cogumelo, tudo se transforma, algo muda ali na vida do sujeito. E hoje a gente veio aqui tentando esmiuçar um pouco mais sobre a psicoterapia assistida com psicodélicos, porque quando a droga ela entra, quando a substância entra na vida do sujeito, seja ela a mescalina, que é um tipo de cacto, ou a psilocibina, que é um tipo de cogumelo, cogumelos mágicos, como o Léo falou, o MDMA, que é o famoso êxtase, o DMT, que é uma substância que faz parte da ayahuasca, a acetamina, que é uma substância aí, que foi criada para ser um anestésico, depois teve uma transformação aí, né? Hoje utilizada para depressão resistente e outros diagnósticos. A ibogaína, que é uma raiz lá encontrada muito na África, que é utilizada muito para tratamento de dependência química, e o LSD. Quando essa substância entra e a gente pensa de maneira terapêutica, é para fazer com que o sujeito apareça, não para que ele viva no mundo da fantasia. Então, tem algo aí que a gente quer pensar na conexão desse sujeito com ele mesmo, pensando aí nos potenciais efeitos terapêuticos da substância. O que ele pode estar resgatando dele mesmo? O que pode estar sendo pensado para o sujeito aí? E não apenas a viagem enlouquecida da substância, ou essa transcendência de viver no mundo mágico. Não. É um momento para introspecção, para que ele possa pensar nele nesse momento. E muitas vezes é muito dolorosa esse processo. Porque pensar em nós é sofrido, né? Não é tão fácil e tão simples, não. E a gente traz hoje aqui alguns dados, né, concretos de pesquisas para identificar que isso daí é um processo estudado. E as pesquisas atuais no mundo, que estão acontecendo aí, fala do uso do MDMA para TEPT, que a gente vê aí na MAPS, que já está na fase 3, aí, finalizando o processo, que é na Multidisciplinary Association for Psychedelic Students, que está utilizando bastante para o transtorno de estresse pós-traumático. Então, eles têm uma pesquisa ali muito robusta em relação a isso. A psilocibina para depressão resistente, em instituições como a John Hopkins e a American College de London. Essas duas instituições, elas também estão fazendo uma pesquisa específica para dependência de tabaco, dependência de álcool e toque, também com essas substâncias. E trago mais uma, que é a psilocibina e o MDMA, que faz um ano agora, que foi autorizada na Austrália, para tratamento em específico do MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, e a psilocibina para depressão resistente. Essas são algumas das pesquisas que estão acontecendo aí no mundo. E, a nível Brasil, a gente tem a ayahuasca para depressão e ansiedade, uma pesquisa muito robusta que está acontecendo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para alívio, né, dos sintomas depressivos. A psilocibina e a ayahuasca para depressão e ansiedade, na Universidade de São Paulo, para transtornos de humor. E a ibogaína para tratamento de dependência química na Unifesp. A Unifesp, com o professor Darcio Xavier, também tem uma pesquisa robusta de ayahuasca para depressão. E são algumas pesquisas aí que estão acontecendo atualmente no Brasil. Então, o que a gente traz aqui são conhecimentos científicos, não é esse oba-oba que todo mundo acha que psicodélicos, a alegria, a felicidade. Não. Aqui é para que haja essa conexão do sujeito com ele mesmo e o que pode surgir a partir daí. Então, falando especificamente sobre a PAP, a gente trabalha com 3 fases, que é a fase de preparação, onde a gente avalia e prepara o sujeito para a experiência em si, que já diz o nome, né? Que é onde o sujeito faz o uso da substância, e a integração,
que é o processo onde é aplicado os insights que ele obtém ali no processo da experiência, que é onde muita coisa acontece, né? É a arte ali de estar trabalhando com os elementos que foram processados durante a fase de experiência. Agora eu vou destrinchar um pouquinho para vocês cada fase dessa. A fase de preparação, o paciente já chega para a gente, avaliado primeiro pelo médico, ou seja, indicado aí para fazer o procedimento. Então, a gente, nesse primeiro momento, vai estar avaliando o paciente, porque a gente também pode dar a nossa opinião, né? Achar que ele não tem indicação nenhuma, que o médico ali, ele acha uma coisa, a gente acha outra. É importante que o psicólogo também se posicione frente ao paciente que chega para a gente. Então, aí, nesse primeiro momento, a gente vai estar avaliando o paciente, coletando a história de vida, sabendo informações em relação ao processo dele, para construção do vínculo também. O estabelecimento de objetivos ele é extremamente importante, porque pesquisas dizem, e a gente consegue comprovar, que quando o paciente tem um direcionamento em relação ao processo, o valor terapêutico é muito mais significativo, porque ele já vai com um objetivo ali mais direcionado. Então, nesse primeiro momento, é importantíssimo que a gente estabeleça esses objetivos terapêuticos. A gente metrifica o processo do paciente, né? Quando ele chega, a gente aplica algumas escalas a depender aí do diagnóstico para a gente poder estar acompanhando o processo dele. Então, desse primeiro momento da entrevista, a gente faz a aplicação de algumas escalas a depender do diagnóstico, justamente para estar direcionando aí a evolução do paciente, ou se está havendo alguma regressão dentro do processo. A psicoeducação detalhada em relação ao processo do paciente, porque a experiência com psicodélicos é muito desafiadora. Então, dentro do processo, a gente vai estar explicando para o paciente o que é que vai acontecer. Você vai sentir náusea, você vai sentir enjoo, vai ser difícil. Alguns pacientes têm uma experiência de quase morte. Sim, é dureza, às vezes, utilizar o psicodélico nesses casos, porque é uma conexão com ele mesmo. Então, há uma dificuldade, uma dissociação aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente precisa estar fazendo esse movimento dessa psicoeducação, inclusive para que o paciente ele se sinta mais seguro dentro do processo, né? Porque é um momento ali de desorganização mesmo. Então, a gente precisa estar orientando ele, inclusive fazendo os acordos, porque, nesse momento, o paciente vai estar muito vulnerável. Então, vai ter algum momento que a gente vai precisar fazer alguma contenção, no sentido, se você estiver muito agitado, eu posso pegar na sua mão? Não, eu não quero que pegue na minha mão, pegue no meu braço. E aí a gente vai estar fazendo esses acordos com o paciente, inclusive do que a gente pode pegar nele, se a gente pode tocar, se é melhor só utilizar a voz ali naquele momento. Porque quando o paciente chega muito fragilizado, qualquer toque, qualquer movimento que o profissional faça, pode se tornar muito especial ou pode se tornar muito invasivo. Então, a gente precisa que haja esses acordos muito bem estruturados, porque tem muitos pacientes que sofreram muitos traumas, então o corpo é algo ali que a gente precisa estar muito atento. A construção do vínculo, como eu já falei, é importante aí estar estabelecendo. Essa sessão de preparação ele costuma girar em torno de umas 2 sessões, não é algo tão extenso, não. E é preciso estar sinalizando ao paciente para não tomar decisões tão imediatas, porque como a substância ela é muito potente, às vezes o paciente quer se separar, na primeira sessão já preciso me separar, preciso mudar de casa, preciso mudar de emprego, já não aguento mais meu patrão, a gente pede que ele tenha calma. Vamos esperar um pouquinho a sessão aí de integração para que ele possa estar processando o que aconteceu naquele momento. E uma das dicas aí, né, que a gente fala dentro desse primeiro momento é confie, deixe ir, esteja aberto, calma nesse momento, porque vai chegar, mas também vai passar, e as coisas vão sendo elaboradas e processadas. A segunda fase de exploração, onde as coisas de fato acontecem, onde a substância ela é aplicada no paciente. Eu vou falar hoje aqui em específico com relação à cetamina, que é a substância que a gente está trabalhando aqui no momento. Então, para direcionar, porque cada uma tem um efeito específico, tem um direcionamento específico, tá? Então, na sessão com cetamina, a gente aplica aqui ela endovenosa. Então, o Léo até falou um pouco da pesquisa que a gente fez lá em Portugal. Eles fazem lá diferente, eles fazem intramuscular. A gente fez uma parceria, estabeleceu uma parceria aí, quando a gente estava montando o serviço, com a clínica de lá, que é referência na Europa.
mas a gente percebeu que, dessa forma, a gente precisa ter algumas especificidades, a gente acha mais interessante. Então, o ambiente precisa ser um ambiente controlado, precisa ser um ambiente clínico, porque precisa de uma monitoração e uma supervisão de uma equipe, porque o paciente pode ter alguma intercorrência para estar ferindo sinais vitais, tem uma bomba específica ali para estar sendo utilizada. Então, a gente precisa de um suporte profissional. A abordagem do profissional que está ali, que é o psicólogo, ela não pode ser diretiva. O paciente precisa estar deixando as informações virem, processando as informações, a gente não pode estar direcionando. E sua mãe? Então, né? Fala um pouco mais da sua mãe, da sua infância. Remonta a história familiar aí, o que é que está vindo dela? Não, a gente precisa deixar o paciente sentir aquele momento, processar aquele momento, e a gente pode estar fazendo algumas palavras de comando, se a gente perceber algo que tem a ver com o próprio objetivo terapêutico dele, né? E aí dá esse suporte para ele naquele momento. E a orientação em relação à sessão específica, né, com o uso da substância. O paciente está muito agitado na cama, está muito agitado, a gente pode estar orientando. Oh, a gente está num ambiente seguro, calma. Ah, eu estou achando que eu vou cair daqui, eu estou num lugar muito apertado. Olhe ao redor de onde você está, passe a mão do lado da cama, perceba. Então, algo ali para você estar orientando ele, situando ele dentro daquele momento. Isso aí a gente pode estar fazendo. E a duração da sessão. A duração da sessão pode variar, a depender do uso da substância. A acetamina endovenosa ela dura de 40 a 60 minutos. Então, a gente trabalha apenas com um profissional. Já outras substâncias, o MDMA mesmo, são até 6 horas de uso. Então, a indicação é que tenham 2 profissionais ali revezando. A literatura, inclusive, sugere que seja um homem e uma mulher, para justamente vir pode ser que venha algum conteúdo em específico, né? Como na presença de um homem, na presença de uma mulher. A ibogaína mesmo, que a gente tem experiência aqui na clínica também, é uma droga que leva muito tempo fazendo efeito no sujeito, até 36 horas. Ou seja, aí o profissional ele não fica o tempo todo, mas pode ser intermitente. Faz um momento, sai, vem outro. Aqui a gente utiliza 2 profissionais, um psiquiatra e um psicólogo. E a literatura também diz como é interessante, né, estar com 2 profissionais de áreas diferentes para que possa perceber aí como o paciente reage. Ainda em relação ao momento ali do paciente, é importante que ele esteja num ambiente confortável, deitado ou numa poltrona confortável, com uma venda nos olhos, para que ele tenha esse momento mais introspectivo, que a gente coloque uma música ambiente. Teve um curso que eu fiz recentemente que um dos módulos era um musicoterapeuta só falando sobre músicas. Ele deu indicação de mais de 1000 músicas. Tem uma colega ali até dançando um pouquinho, ficou animada. Mas é importante que sejam músicas mais introspectivas, com sons de natureza, fogueira, para evitar músicas que o paciente já conhece, com letras, porque senão ele vai começar a viajar na letra da música e vai esquecer dessa viagem interna, né? Ou idiomas que o paciente não conhece, e a gente vai avaliando, né, caso a caso. Nesse momento da exploração, com a acetamina específica, há um momento ali daqueles sintomas que eu falei inicialmente, né, que a gente trabalha com pacientes da psicoeducação. Pode haver todos esses sintomas, ou pode haver algum deles, né? Uma dissociação, que é um desprendimento desse corpo, achar que está flutuando, ou não se reconhecer, uma alteração perceptual, ver coisas, ouvir coisas, está ouvindo a cachoeira, mas está achando que é outra coisa, ou está ouvindo o som de fogueira e já associando com outro momento, algo de um calendoscópio de muitas cores, sentindo o cheiro. Então, tem algo ali o que pode fluir, né? O paciente pode estar mais eufórico ou muito relaxado. Às vezes fala, estou com uma paz interior gigante, ou estou muito agoniado com o que está surgindo, estou lembrando da minha infância, estou lembrando da minha mãe, do meu pai, porque parece que é uma gavetinha que vai saindo informações, o paciente vai se dando conta, quando a substância vai entrando, de coisas da própria vida dele. Então, tem algo aí que mexe e mobiliza bastante. Uma confusão e uma desorientação, como eu havia falado anteriormente, né? O paciente não sabe onde está,
Às vezes se encolhe todo, achando que é um bebê ainda. Estou nascendo, estou no útero da minha mãe. Que ano é esse? Náuseas, vômito. A gente indica na cetamina que o paciente ele não coma nada sólido 2 horas antes, nem beba água 30 minutos antes, justamente por conta da enjoo, da náusea. Mas aí tem casos que o paciente enjoa, vomita, quer botar para fora. Né? A gente vê, inclusive, em alguns rituais religiosos, isso acontecendo bastante. Né? Esse movimento do colocar para fora, do tirar do corpo. E mudanças emocionais também. Uma mudança de sintomas, né? Das emoções, às vezes está muito feliz, muito triste, chora, às vezes fica alegre, uma oscilação no mesmo momento ou em momentos diferentes. A gente vê esses sintomas aí acontecendo. Tem um específico, a gente não vê muito na cetamina, que é a dissolução do ego. A gente vê em outras substâncias, que é esse movimento aí do paciente, ele não se reconhecer dentro desse fora do corpo. E o momento da integração. O momento da integração é onde a gente trabalha com o paciente. O que aconteceu ali dentro da experiência? O que ele conseguiu absorver daquilo ali? E esse momento da integração ele pode acontecer em 2 momentos ou em um momento único. Na cetamina, o nosso programa ele tem 10 sessões. Então, por ter 10 sessões de infusão, a gente faz em 2 momentos. Depois das 2 primeiras sessões, a gente faz uma sessão de integração para estar trabalhando aqueles conteúdos, a cada 2 sessões, ou 3, a depender ali do movimento do paciente. E, no final, a gente faz também algumas sessões fazendo esse movimento da integração. Já em outras substâncias, como é o caso da ibogaína, que é só uma aplicação, a gente faz esse momento mais estruturado mesmo. Primeiro, a preparação, depois a experiência e depois a integração, porque não vai ter uma outra dosagem. E, nesse momento, a gente faz a revisão da experiência. Né? Tem muitos pacientes que gostam de escrever a experiência. E a gente deixa, né? Porque a gente precisa privilegiar o movimento individual de cada sujeito. E a gente vai explorando esses conteúdos. Aí a gente não precisa ser tão passivo, a gente pode ser um pouco mais diretivo mesmo, trabalhando com o paciente naquele momento, conduzindo também, pensando junto com ele dentro dessa construção. E fazendo algo interessante, que é a aplicação na vida diária. Né? Aqueles objetivos iniciais foram atingidos, o que é que pode ser feito a partir daqui, disso que surgiu naquele momento ali do processo? E aí a gente vai trabalhando com o paciente esses elementos a partir do que aconteceu durante a experiência. Então, é importante destacar, eu coloquei até aqui em vermelho, que o processo da psicoterapia assistida com psicodélicos ele não é análise pessoal. Então, é um tratamento, é algo ali para direcionar o sujeito, é uma indicação de tratamento, não é uma análise pessoal. Tem que ter muito cuidado, porque o paciente pode ter um psicólogo de fora e fazer o processo. Então, a gente vai estar trabalhando ali alguns elementos para que ele possa também levar para o psicólogo dele. E a gente tem muita parceria com isso. Os pacientes já têm um psicólogo fora, a gente estabelece essa parceria, faz aquele contrato inicial com o paciente. O que foi dito ali, posso estar levando para o seu psicólogo? A gente pode estar trabalhando dessa forma, para que ele possa ter a garantia que isso ali vai ser levado diretamente para o psicólogo e depois eu voltar, porque é importante o sigilo, a ética, isso aí não temos como não levar em conta. Pode ser que o paciente, ele depois do processo, ele queira seguir com o processo de análise pessoal. Né? Aí a gente já vai para um outro momento do tratamento. Depois das sessões de integração, ou ainda nas sessões de integração, a gente faz a avaliação dos resultados. Né? Como é que estão os sintomas do paciente? Houveram uma remissão dos sintomas? Diminuiu? Aquelas escalas que a gente tem aplicado ao longo do tempo, tem tido um diferencial em relação à qualidade de vida do paciente? A gente está percebendo ali mudanças no bem-estar, no social, na função do paciente ali, na vida dele? Então, a gente vai estar levando em conta para ver se a gente aumenta as sessões para fazer a manutenção ou não. E aí, sempre conversando com o paciente, óbvio, esse diálogo é importantíssimo, para ver, de fato, a eficácia terapêutica. Os objetivos foram atingidos? Não foram atingidos? O paciente estava muito mal naquele primeiro momento, agora ele está querendo reformular esses objetivos. Não deram conta? Deram conta? Importante que, nesse momento, a gente esteja nessa parceria aí com o paciente para que as coisas elas possam ser construídas juntos.
E é importante que, nessa avaliação dos resultados, a gente remonte os nossos registros, né? O prontuário precisa estar muito bem escrito. O que é trabalhado ali com o paciente precisa estar registrado, para que a gente possa estar remontando isso que a gente trabalhou com ele, junto com ele. Ele pode ter os escritos dele, a gente tem os nossos, inclusive quando o paciente tem um outro psicólogo, a gente está fazendo essa troca, está elaborando algo novo a partir daí. Inclusive, pode servir para pesquisa, né? O paciente consentindo, a gente está voltando a pesquisar sobre esse tema, e a gente precisa estar muito atento aos nossos resultados também. Eu trouxe aqui 2 relatos de casos nesse primeiro slide, para que a gente possa ver aí uma diferença em relação ao paciente, né? Como ele chega, possibilidades. Caso L. O que ela diz? Para mim, o sentimento de desesperança sempre foi uma sombra que me impedia de ver a beleza nas pequenas coisas da vida. Através da experiência com a cetamina, consegui acessar uma clareza mental que me permitiu reconectar com a beleza da vida e redescobrir a alegria em momentos simples. Foi como se uma camada de neblina tivesse sido levantada e eu pude ver a vida de forma mais vibrante e significativa. Então, já no primeiro momento, o paciente teve um efeito aí, né, bem significativo, que é um paciente com depressão grave, estava muito tempo isolada em casa, achando que ela só conseguia fazer as coisas se ela voltasse a trabalhar, voltasse a cuidar do filho. E nas primeiras sessões ela foi percebendo que ela podia dar passos simples, como o passo de ir para a igreja, que era algo que ela gostava e tinha deixado de ir. Então ela começou a ir percebendo ali movimentos pequenos que ela poderia dar, mas que eram muito grandes para ela. Então a gente precisa ter muito cuidado para não fazer julgamento de valor, inclusive. Não, sobe para a igreja, agora eu quero que você vá para a academia, agora eu quero que você vá trabalhar. Não, esses pequenos passos elas foram processando ali nas primeiras sessões, né? E o segundo caso S. Durante a minha experiência, tive um momento de revelação, onde percebi que a tristeza e a culpa que carregava não eram meus fardos para sempre. Senti uma sensação de libertação e de aceitação profunda, como se eu tivesse finalmente me permitido a ser gentil comigo mesma. Essa experiência me ajudou a ver que eu mereço compaixão e que é possível encontrar paz dentro de mim. Essa paciente aí, ao longo das sessões, ela foi percebendo esse valor dela, ela mesma, né? É um paciente que sofreu abuso do pai, do irmão mais velho. Então, ela sentia muito nojo dela. Então, no momento da experiência, ela vomitava bastante. Ela tinha uma dificuldade em estar processando esses sentimentos, né? Uma dificuldade em olhar para ela. E, aos poucos, ela foi percebendo ali que a dor era do outro também. Ela foi começando a olhar que o problema não era ela, que tinha um outro ali que fazia algo com ela. Então, dentro desse momento que ela foi percebendo ali o que era dela e o que era do outro, ela foi começando a se reconectar com ela mesma, que ela tinha muito tempo de terapia, mas a culpa ainda ficava muito persistente. De quem eu sou, por que fizeram isso comigo. Isso acabava influenciando nos relacionamentos, porque ela não conseguia ter relacionamento com as pessoas, porque havia muita culpa. Eu não conseguia confiar no outro. É a partir do momento que ela foi se conectando com ela mesma, nas sessões, percebendo ali o que surgia e se entregando, ela foi se dando conta de um outro momento de vida. Agora eu trago um relato maior, para a gente refletir um pouco também em relação ao lugar da substância e ao lugar do sujeito. Acho importantíssimo a gente pensar que o sujeito está sempre em primeiro lugar, e os desejos dele também. Para mim, o alcoolismo sempre foi uma luta constante, uma batalha que parecia impossível de vencer. A experiência com a ibogaína foi profundamente intensa e reveladora. Durante a sessão, tive visões e insights sobre os traumas e emoções que estavam na raiz do meu vício. Senti uma compaixão profunda, senti uma conexão profunda com essas partes de mim que eu tinha ignorado por muito tempo. No entanto, apesar de toda a clareza e entendimento que ganhei, não consegui parar de beber depois do tratamento.
A experiência com a ibogaína me mostrou as profundezas do meu problema, mas também me fez perceber que a jornada para a recuperação é longa e complexa. Foi um passo importante no meu processo de autoconhecimento e me deu novas ferramentas para continuar lutando para viver. Mas entendi que ainda não quero alcançar a sobriedade. Vou seguir tentando reduzir o uso do uísque. Algo que a gente precisa estar muito atento. O desejo do sujeito. A gente não pode esquecer nunca isso. A gente tem um número de N's aí de vidas aqui que fez uso da ibogaína que deu muito certo. O sujeito queria parar, mas essa pessoa em específica, ela não tinha um desejo. Ela acabou fazendo um procedimento mais indicado pelos filhos. Tinha algo de uma pressão ali dentro do social. Eu acho que é importante que a gente pense aqui, inclusive nas nossas frustrações, na nossa entrega em relação ao processo, né? Que há um sujeito ali. E a gente não está aqui para falar, não, a droga, a substância, muda tudo. Ela transforma. Há um desejo no sujeito. Há um sujeito ali à nossa frente que a gente precisa ir conduzindo ele. Eu acho desse relato algo muito interessante, que é essa palavra, lutando para viver. Uma pessoa que estava muito isolada em casa, muito solitária, bebendo muito sozinha, sem amigos, sem referência. Então, só esse movimento de pensar na vida, pensar em propósitos, em possibilidades, de um grande avanço. Pode ser que não tenha sido alcançado o objetivo da família, mas o dela, sim. É um caso muito emblemático, porque eu acompanhei ela fazendo ibogaína, e dentro de umas cenas que ela revisitava muito a infância, ela se via dentro do processo, ela falava, está parecendo que estão caixinhas surgindo, eu estou vendo minha casa como se tivesse 2 anos de idade, eu ali, atrás da cortina, vendo meus pais. E depois essa pessoa foi para os palcos, virou um artista, mas ela ainda traz, até hoje, nas sessões, essa garota, essa menina atrás da cortina. O que eu estava fazendo atrás da cortina? E a gente vem trabalhando sobre esse lugar do se esconder, o que é isso que se esconde, o que é isso que quer mostrar ao outro, o que é isso que não quer mostrar. Ela tem algo muito forte em relação a essa questão do olhar, inclusive, né? Então, o processo e os procedimentos, eles precisam ser avaliados e analisados caso a caso. A gente precisa estar muito atento ao indivíduo que está na nossa frente, não à substância. E, para finalizar, eu trago uma frase aqui de Naranjo, que é um psicólogo chileno que trabalha muito com as substâncias psicodélicas, tem muitos livros escritos, que diz, né, os psicodélicos são uma ferramenta poderosa para a expansão da consciência e a transformação pessoal, mas devem ser usados com responsabilidade e um profundo entendimento do próprio processo interno. Então, é importante que a gente pense aqui, reflita hoje, que o uso de psicodélicos não é oba-oba, não é Zé Droguinha, que está ali querendo usar, que fantasia, eu quero ver o mundo colorido. Pode ser que seja para alguns, é no momento de recreação, momento de diversão, mas o processo da psicoterapia assistida com psicodélicos é um momento de introspecção, de reflexão, de tomada de consciência em relação a si, o seu propósito de vida, algo em relação ao sujeito. E é preciso ser utilizado com muita responsabilidade, com pessoas que estejam engajadas ali, né, dentro desse propósito, para trabalhar junto com o paciente. Óbvio que tem muitos casos que o paciente chega num momento de muito desespero. A cetamina, inclusive, é utilizada como uma ajuda com pacientes que estão em suicídio, que tentaram suicídio. Então, tem ambulatórios que ela é utilizada naquele momento justamente para colocar o paciente num outro lugar, mas é utilizado de maneira pontual. Quando a gente pensa na psicoterapia assistida por psicodélicos, a gente precisa pensar numa construção, que tem um momento da preparação, onde
construído objetivos terapêuticos e feito todo um manejo com o paciente, um momento da experiência, onde a substância atua no sujeito, um momento da integração, onde o sujeito se faz protagonista também, pensando dentro daquela experiência e retirando um pouco da droga e surgindo o sujeito, que é um dos grandes desafios nossos, principalmente quem trabalha com a psicanálise, que é que a transferência seja estabelecida com o profissional também, não com a droga, onde a droga tem todo o poder. Não. A gente precisa estar revisitando com o sujeito esse poder que ele tem, de se pensar, de se processar, de entender ali, de ressignificar a própria história. É isso, gente. Tem algumas referências aqui que eu acabei utilizando. E segue o meu contato também, caso tenham alguma dúvida, algum questionamento, podem me procurar. Não tenho redes sociais profissional, sim, mas tenho WhatsApp. Vocês podem estar entrando em contato. Estou à disposição. Certo? Agora vamos abrir aqui a mesa, não é, Wellington? Para perguntas, dúvidas, questionamentos. Se a gente puder esclarecer, a gente vai. Se a gente não souber, a gente vai estar anotando e depois entrando em contato com vocês, porque é um tema que está muito atual, né? Então, tem muitos estudos acontecendo, mas estamos aqui à disposição, tá? Para escutar vocês, poder contribuir um pouco. Muito obrigado.